boa noite oficial para todos. Vamos iniciar nossa aulinha de hoje. Todos estão conseguindo ver minha tela, normal? Tá ok, né? Todo mundo tá me escutando tranquilo, né? Então, vamos iniciar nossa aulinha de hoje. Ontem, vou dar uma pincelada no que foi abordado, né? Para quem perdeu a aula, mas a gente já tem até aula gravada, já mandei no grupo. Ontem, nós vimos sobre os conceitos, o objetivo de higiene e profilaxia. A gente falou também sobre os tipos de higiene, que é a higiene individual, a higiene coletiva, e basicamente nós focamos na lavagem correta das mãos. Eu pedi para vocês elaborarem um videozinho para mim, lavando as mãos, né, corretamente, passo a passo, como foi feito. Não se preocupem muito com a questão da filmagem, se vai ficar boa ou não. Eu quero só ver se vocês conseguiram entender o passo a passo. Vocês têm que decorar mesmo, tem que aprender. Decora e depois aprende. Aquele passo a passo, ele tem que ser feito passo 1, seguido passo 2. Da mesma forma que eu expliquei para vocês. É só vocês seguirem pelo slide, tá bem explicadinho, tá bom? Agora, hoje a gente vai falar sobre a questão da higiene individual, a higiene que você tem que ter com o seu próprio corpo, né? Vamos iniciar. Pessoal, a gente sabe que para termos uma saúde boa, né, nós temos que adotar os bons hábitos de higiene, né? E o banho, ele é uma das principais medidas. A higiene da pele é uma das principais medidas, né? Pois a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo, ela funciona como uma barreira mesmo, como proteção natural contra os micro-organismos. Ela contém diversas bactérias comensais, que seriam as bactérias benéficas, e protegem a entrada de seres vivos que podem causar doenças. Entretanto, pessoal, quando ocorre a proliferação acentuada dessas bactérias benéficas, ela pode ser danificada, permitindo a infestação ou mesmo a infecção tanto da pele quanto dos organismos. E qual é a principal causa de acontecer isso? É a questão do pH da pele. O que seria o pH? Eu vou dar uma pincelada no que é o pH. pH, pessoal, ele revela se uma solução ela é ácida ou alcalina, ou a mesma coisa de que básica, né? Ele é representado numa escala que varia de 0 a 14. Ela mede a acidez e a basicidade de uma solução. Eu vou dar um exemplo para vocês de um pH neutro. Neutro seria 7, né? Porque ela vai de 0 a 14. Um pH neutro seria água pura. A água pura, ela tem um pH 7. Já os que estão antes do 7 nessa escala, eles são considerados ácidos. E um exemplo seria o suco de limão, o vinagre, enfim, essas substâncias elas são ácidas. E os que estão após o 7 nessa escala de 0 a 14, eles já são considerados básicos. Um exemplo seria o sangue humano. O pH do nosso sangue ele é 7,35. Sendo assim, um pH neutro ele é 7, um pH inferior a 7 é ácido e um pH maior que 7 ele é básico. Eu tô dando só essa pincelada pra gente entender um pouquinho, mas não se preocupem que isso não vai ser cobrado, é só a nível de informação para vocês. Vocês vão ver essa questão de pH na disciplina de microbiologia, tá? Mas voltando ao nosso assunto, a pele saudável ela tem um pH levemente ácido. De modo geral, ele fica entre 4,5 e 5,5. É chamado de pH fisiológico. Na pele, o pH ele é definido pela mistura da água, dos ácidos, dos sais minerais, expelidos pelas glândulas sebáceas e sudoríparas. O que altera o pH da pele, gente, é o suor, a oleosidade excessiva de células mortas, né? Que seriam aquelas, quando você fricciona assim sua pele, você vê células mortas. O pessoal chama de ceroto, né? Na nossa linguagem popular. Aquilo é células mortas, tá? Deixa eu aceitar o nome. E isso altera o pH da pele, né? Os poluentes, as sujeiras em geral, elas fazem com que esse pH se altere. E o mau cheiro
ele é o primeiro fator que indica que essas mudanças estão ocorrendo no pH da nossa pele. Aqui a gente fala que o banho diário, ele é muito importante porque ele limpa a pele, ele permite que ela respire livremente, ele remove o suor, as gorduras, a poeira e os germes, né? Fazendo com que não se altere esse pH, ele proporciona a sensação, né, de bem-estar, você se sente melhor quando você toma um banho, fica com um aspecto agradável, porque ninguém gosta muito de chegar perto de uma pessoa que não tá cheirando bem, né? Então, ele traz esse aspecto agradável e ajuda também a evitar as doenças de pele. Age como uma profilaxia nessa questão das doenças de pele. O revestimento cutâneo, ele é promovido de glândulas sudoríparas e sebáceas, que eliminam produtos de dessaminação no organismo. Os sais, os ácidos, as proteínas, as gorduras, a água e o suor. Forma-se uma camada protetora de verniz, que favorece e aumenta a resistência da pele. Ao suor se aderem as células de descamação, poeira, os germes e parasitas. Ocorre a fermentação, originando os maus odores, né? Pruridos e sensação de desconforto. Para que se processe a adequada higiene da pele, é necessário o banho diário. Gente, daí vem a questão de nós higienizarmos a nossa pele através do banho, seja ele de aspersão ou de imersão. São os tipos de banhos que nós temos. Eles permitem que a poeira, o suor e os germes acumulados durante o dia sejam removidos junto com as bactérias comensais, promovendo o equilíbrio de pH da pele, porque nós sabemos, né, eu falei para vocês, que essas bactérias, elas são benéficas, mas quando elas se proliferam, elas podem alterar o pH e favorecer o surgimento de doenças, né? Doenças na pele. O banho, ele constitui-se também, gente, em excelentes processos de limpeza corporal, estimula as funções orgânicas. Vocês verão na disciplina de anatomia, mas não me impede de dar uma pincelada, que a pele, ela constitui-se em 3 camadas, que é a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, que é essa camada que a gente consegue fazer a higiene, né, higienizar. A derme, né, que ela é importante para a termorregulação da pele, e a hipoderme, que é a camada mais profunda da pele. Então, nós fazemos a higienização da epiderme, né, que é a camada mais superficial da pele. E quais são os tipos de banho, né? Eu falei que nós temos o banho de imersão, que seria o banho de banheira, né? E o banho de aspersão, que seria o banho de chuveiro. Um exemplo do banho de aspersão seria aquele banho que é feito mais terapêutico, né? Quando você está cuidando de um paciente, aquele paciente não está debilitado nem acamado, você como técnico, você pode estar indicando para ele o banho de chuveiro mesmo. Esse é um banho mais econômico em relação à água, tendo em vista que os banhos de imersão, eles são nas banheiras e eles gastam mais água e energia elétrica, né? A temperatura da água, a gente tem que ter cuidado, ela tem que estar sempre morninha. Se o paciente estiver sem acompanhante, você como técnico de enfermagem deve acompanhá-lo, pois nós não sabemos os riscos que esse paciente ele vai ter sozinho. Ele pode rebaixar, dependendo de como tiver o quadro clínico dele. E esse paciente também, se ele não necessitar de ajuda diretamente de você como técnico, você pode estar usando esse tempo para estar higienizando a cama, o leito, mas você tem que estar sempre de olho no paciente. Difundidos quase universalmente, eles são a melhor opção para a higiene, né? Devido à economia mesmo. Eles devem ser tomados mornos, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da temperatura e ele deve ser acompanhado pelo profissional de enfermagem. Então, aqui essa questão do banho de chuveiro, ele é indicado para os pacientes que não estão debilitados, que não estão acamados, e você como técnico, você tem que estar sempre de olho, como técnico, como enfermeiro, para que esse paciente não chegue a rebaixar no chuveiro. Pode acontecer sim.
principalmente em mulheres que tiveram parto normal. Naquele primeiro momento de se levantar, né, teve o parto normal, que ela vai se levantar para tomar o primeiro banho após o parto, é bom que sempre esteja alguém do lado, pois ela pode rebaixar, né? Agora nós vamos falar sobre o banho de imersão. Desde os tempos antigos, esses banhos eles já eram usados no combate ao estresse e à ansiedade. Além da higiene, esse banho em água quente atua no bem-estar geral do organismo do ser humano. Por isso, hoje em dia, eles ainda são os preferidos de muitas pessoas, apesar de eles não serem os mais indicados. O mais indicado mesmo seria o banho de chuveiro, devido à economia, devido àqueles fatores que a gente já citou. Eles são indicados para bebês e crianças pequenas. E eles também, gente, eles são utilizados para baixar a temperatura em caso de febre, né? Por exemplo, chega uma criança numa unidade, ela está com a febre muito alta, você como técnico, como enfermeiro, você já tem que ter aquele pensamento de não dar primeiramente a medicação para aquela criança. A gente tem que primeiro dar um banho, porque a dipirona e a grande maioria dos antitérmicos, elas primeiro sobem a temperatura para poder baixar. Então é importante que você primeiro dê o banho nessa criança para depois você dar o remédio, a medicação. Tá bom? Então ela também é utilizada ela é principalmente utilizada para crianças e também é utilizada como tratamentos terapêuticos. Sobre os banhos frios. Gente, alguns estudos, eles mostram que os banhos frios, eles ajudam a melhorar a circulação e é um dos maiores benefícios desse banho frio, né? A questão da circulação. Porque quando a água ela atinge os braços e as pernas, ela causa a contração dos vasos sanguíneos, levando o sangue mais para os órgãos centrais, para tentar equilibrar a temperatura. Então, isso faz com que a circulação ela melhore automaticamente. Exatamente, né? Isso é o oposto do que acontece quando nós tomamos o banho quente, né? Isso é ótimo para quem tem hipertensão, pois esse efeito ele é causado pela baixa temperatura que aciona o sistema circulatório e ele é muito benéfico para essas pessoas que são hipertensas. Além disso, esse banho ele também ajuda a reduzir as inflamações e a prevenir as doenças cardiovasculares. O banho gelado, ele regularmente torna a circulação mais eficiente. Boa noite para quem está chegando agora, tá? Nós estamos falando aqui sobre os tipos de banhos. Não, sem problema. Nós estamos falando aqui sobre os tipos de banhos. Temos o banho de aspersão, o banho de imersão. Aí eu tô falando para os alunos a questão do banho de chuveiro, já expliquei para eles. O banho de banheira, né, que seria o banho de imersão. E agora eu tô falando sobre os benefícios dos banhos frios, né? Que eles ajudam a melhorar a circulação. Ele também, gente, os banhos frios, apesar de ser estimulante, né, é bem contraditório essa questão. Eles ajudam a pessoa a dormir melhor, pois ele é um aliado ao relaxamento antes de dormir. Geralmente você toma um banhozinho frio, você se sente melhor. Só que ele também estimula, mas ele também te relaxa, tá? Aqui está falando que eles são indicados quando há necessidade de remover o calor do corpo, né? Eles também são úteis no verão, em climas quentes. Eles também devem ser rápidos, né? Devido à questão dos resfriados, cerca de 5 minutos mais ou menos. E aqui no final fala que para algumas pessoas eles são contraindicados à hora de dormir, por serem estimulantes e dificultam o sono. Só que em contrapartida, eles também proporcionam o relaxamento. Então essa teoria ela é bem contraditória. Mas estudos falam que ele ajuda sim a dormir, ele relaxa também. Agora a gente vai entrar numa questão muito importante para nós meninas, né? Sobre a questão da higiene feminina.
Essa higiene, pessoal, ela merece uma atenção especial, inclusive para que não sejam cometidos excessos na limpeza, né? Pois muitas pessoas elas ainda utilizam as duchas, e isso acaba prejudicando o pH da vagina. O pH da nossa vagina, ele é ácido. O pH da vagina saudável, ele é ácido. O meio ácido é uma forma que o nosso corpo ele encontra para proteger a gente contra os micro-organismos que causam as doenças, né? O crescimento dos bacilos e a defesa também ficam comprometidos quando essa higiene ela é feita com as duchas que lavam todo o canal vaginal. Nós, como mulheres, nós temos que lavar sim da forma correta, mas nós não podemos fazer aquela famosa ducha, pois isso altera o pH da nossa vagina, que ele é ácido, tá? O hábito da higiene adequada dos órgãos genitais desde a infância, ele previne doenças como o câncer genital, as infecções, as vulvovaginites, os corrimentos e os pruridos, né? Se nós tivermos uma boa higiene, raramente a gente vai ficar menos sucinto a isso, né? É uma questão de uma profilaxia contra essas doenças, contra essas infecções vaginais. E para ajudar a manter uma flora vaginal adequada, diminuindo a suscetibilidade dessas infecções, a mulher ela pode usar sabonetes íntimos que contenham um ácido lático em sua fórmula e ingerir probiótico, como os lactobacillus. São vários os fatores, gente, que levam ao surgimento das infecções vaginais, pois ela é uma área, né, muito abafada, que geralmente a gente abafa devido a usar muita roupa jeans, muita calça durante o dia a dia devido aos nossos trabalhos. E ela também é próxima ao canal anal e à uretra e tem uma pele sensível, mais fina e suscetível a uma série de fatores internos e externos. Então é muito mais comum as mulheres sofrerem de corrimento vaginal, de candidíase do que os homens, né? Porque a nossa flora, ela já é mais propício para isso, né? Então, por isso que a questão da higiene feminina, ela é extremamente importante. Ela atua muito como profilaxia para essas doenças. A recomendação, pessoal, é que a nossa higiene feminina, ela deve ser feita pelo menos 3 vezes ao dia, né? De preferência com água e um sabonete especial. E a gente tem que usar somente os dedos mesmo, porque eles fornecem a maior mobilidade na hora da limpeza. A gente tem que limpar os pequenos lábios. Porque assim, para explicar para vocês agora, eu vou mostrar até uma imagem para mostrar para vocês como que é a anatomia da mulher, porque tem algumas pessoas que não sabem muito bem onde fica a uretra, o clítoris. O clítoris, ele tem uma película que recobre o clítoris. Então, nós mulheres, nós temos que com os dedos mesmo, puxar um pouquinho essa película para que a gente possa limpar corretamente o clítoris, essa região do clítoris. O nome daquelas, coisinhas brancas que ficam é esmegma. Eles são preguinhas na pele que acumulam resíduos brancos formados por células epiteliais, por óleo e por gordura genital. Então, nós temos que fazer essa higiene de forma minuciosa, tá, pessoal? Quando a gente for fazer a higiene também, a gente tem que limpar a questão de utilizar papel higiênico. A gente tem que começar a utilizar da vagina para o ânus, para que não passe as bactérias do ânus para a vagina. E quando a gente for urinar, a gente tem que utilizar o papel higiênico da mesma forma, tá? Da vagina para o ânus. No caso daquela pessoa que ela tem uma rotina muito movimentada e que ela não pode tomar esses 3 banhos por dia, não pode fazer esse asseio de forma correta, é aconselhável que a pessoa utilize aqueles lencinhos umedecidos, mas sem perfume, pois eles são bons sim para fazer a questão da higienização da vagina, mas sem perfume. Nós temos que evitar as duchas vaginais, só podemos fazer duchas vaginais quando nós tivermos uma indicação específica, tá bom? Devendo seguir essa prescrição médica. Os desodorantes e os talcos, eles prejudicam mais do que ajudam, porque eles só
encobrem aquele odor, eles só disfarçam o odor. E às vezes a mulher ela tá com alguma infecção vaginal, alguma coisinha, alguma bactéria, e ela não consegue identificar devido a esses desodorantes. Nós mulheres, nós temos sim um mucozinho cervical, que é um liquidozinho transparente que não deve ter cheiro. É normal sair essa secreção da gente, principalmente quando nós estamos no período que a gente está ovulando, no período fértil. A gente sente que sai um mucozinho branquinho, transparente. Tá dando muito eco, cara. Oi? Vocês estão me Tá ouvindo? dando eco. Pessoal, tá tudo aberto aqui em casa. Não sei. Ontem É tava. porque tem muita gente, tem gente Oi? com o microfone ligado, professora. Ah, gente, por favor, desliguem o microfone. Quem tiver com o microfone ligado, liguem só para perguntar se tiver alguma dúvida, tá? Hein, professora, Oi, pode perguntar. em relação à higiene pessoal das pacientes, por exemplo, Aham. aí essa limpeza, como que deve ser feita numa paciente, por exemplo, está entubada, alguma coisa assim? Ó, esse assunto é a nossa última aula. A gente vai falar sobre essa questão da higiene da paciente, o passo a passo. Eu fiz um checklist para vocês, inclusive está na nossa apostila, de como que é feita a higiene oral de paciente entubado, de como que é feita a higiene oral de paciente responsivo, de como que vocês vão fazer a higiene feminina, a higiene masculina de cada paciente, tá bom? Mas Obrigada. a gente vai ver tudinho isso na nossa última aula, sobre essa questão da higiene da paciente. Hoje a gente está falando da nossa higiene, a higiene que nós devemos ter com a gente, individual. Ok? Ok, obrigado. De nada. Pessoal, durante a menstruação, nós devemos redobrar a questão da higiene, já que com a presença do sangue, o pH da vagina ele também é alterado. O sangue, ele por si só, ele é um meio de cultura, né? E os absorventes externos, a gente deve evitar usar. A gente tem que usar mais absorvente normal mesmo. E ele deve ser trocado de acordo com o fluxo menstrual da mulher. Porém, não deve exceder 4 horas a troca de um absorvente e o outro, tá bom? Então, nessa fase, nós temos que ter mais cuidado ainda com a questão da nossa higiene pessoal. E nós, como mulheres, sempre que possível, seria muito bom que nós usássemos vestidos, pois eles ajudam a não abafar, né? Ajudam a deixar mais livre a nossa genitália, né? Porque quando a gente abafa, a gente proporciona um meio para que os fungos eles se proliferem com mais facilidade, como a candidíase, que uma mulher que utiliza bastante calça jeans, às vezes ela até realiza a higiene correta, a higiene feminina correta. Só que quando ela abafa muito, por ela utilizar muita calça jeans, a imunidade dela cair, aparece a candidíase, que ela já está presente na nossa flora, só que ela só quer uma forma de se proliferar. Ela só espera uma oportunidade para ela aparecer. Aí começa a dar aquela coceira desagradável, vem aquele corrimento talhoso, parecendo nata de leite. Faz sim. Nada, gente, que altere o cheiro, que o nosso cheiro é nosso. Nada que altere o nosso cheiro fisiológico, ele é bom pra gente, tá? Em pessoas idosas com irritação de pele, insistir na higiene adequada empregando-se sabão neutro de preferência. Então, essa é aquela questão. Os sabões, eles têm que ser neutros pra gente não mexer na questão do pH da vagina mesmo. Posso seguir? Alguém tem dúvida? Quem tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Não, né? Então, vou seguir. Agora, a gente vai ver sobre a higiene masculina. Uma coisa que eu quero falar com os rapazes, né? É sobre a questão de puxar o prepúcio. Porque assim, o prepúcio, pessoal, ele é aquela parte que recobre, aquela pele que recobre a glande, que é a famosa cabeça do pênis. O prepúcio, ele recobre a glande. Então, toda vez você, homem, que vai fazer a sua higiene, eu sei que não é comum.
A grande maioria não faz. As mães, elas já são instruídas tanto pela equipe de enfermagem quanto pelo obstetra, as mães de meninos, né, a fazer isso com os filhos. Quando vai levar o bebê para tomar banho, ela já tem que fazer isso para evitar a fimose, né, pessoal? E aí ela vai, faz o afastamento do prepúcio para fazer toda a higienização da glande. E os homens, quando vão crescendo, eles vão perdendo esse hábito. A maioria, né? Não todos, tem alguns que já sabem. Mas é muito importante ser feito esse afastamento para expor toda a parte da glande e fazer corretamente a limpeza. Gente, aqui tá falando que ela regride normalmente até o 3º ano de vida, né? A questão da fimose. Quando a fimose ela está presente e ela não é necessária a cirurgia, porque tem algumas mães que elas não elas não têm esse hábito de afastar o prepúcio para poder limpar a glande da criança. E aí leva aquela criança a necessitar de cirurgia, né, devido à fimose, porque tem que ser feito isso, pois o afastamento ele previne o aparecimento de infecções e ele proporciona a maior limpeza do pênis, né, da glande, ajuda o homem a fazer aquela limpeza corretamente. E esse cuidado ele deve ser orientado por nós profissionais, pois esse hábito de afastar o prepúcio ele pode originar fissuras que cicatrizam, prejudicando a elasticidade e tornando o tecido fibroso. Então, nós como profissionais, nós temos que estar sempre orientando aquelas mães a fazerem isso. E vocês, rapazes, como os homens, vocês devem estar sempre fazendo também, para poder higienizar toda a glande, toda a cabeça do pênis. Após as relações sexuais, também é muito importante realizar a higienização, tanto o homem quanto a mulher. Pois depois do ato sexual, quando a gente faz ato sexual, né, é mais propício a aparecer infecções. Então, nós temos que, após ter relação sexual, higienizar corretamente toda a glande. As mulheres têm que higienizar corretamente toda a vagina, para prevenir contra as infecções que são causadas por fungo, como a candidíase. E ela também, gente, a higienização do pênis após a relação, ela ajuda a remover o sêmen, o excesso de lubrificante do preservativo. Então, é muito importante que essa higiene ela também seja feita após cada ato sexual. Aqui eu coloquei 2 imagens. Aqui, essa partezinha aqui é o prepúcio. Seria a pele que recobre a glande, a cabeça do pênis. O homem ele tem que afastar para poder limpar totalmente a glande. E, consequentemente, o corpo do pênis. Nessa outra parte, nós temos a vagina. A mulher, ela tem o clítoris, né, que ele fica bem aqui acima. A vagina, pessoal, ela é só... Eu falei até errado para vocês, é um termo errado a gente falar. A vagina, o canal vaginal, ele fica dentro. Aqui fora é a vulva, é toda a vulva, tá bom? Porque a gente tem esse hábito de falar vagina no geral, mas não é. Aqui dentro é vagina e essa parte aqui toda é a vulva. E ela é composta por lábios maiores, que é esses aqui, os lábios menores. Aí lá dentro nós temos a vagina, aqui nós temos o ânus. Esse buraquinho que fica abaixo do clítoris, entre o clítoris e a vagina, é a uretra, tá? Essa questão da anatomia do sistema reprodutor feminino e masculino, da pele, vocês vão ver na disciplina de anatomia propriamente dita. Vocês vão estudar a fundo todos os sistemas do corpo humano, sistema musculoesquelético, reprodutor feminino e masculino, a pele, tudo isso vocês vão ver na disciplina de anatomia, que é só uma pincelada, tá bom? Para vocês verem como que é a questão da anatomia da vulva feminina e do pênis. E quais são as medidas que nós devemos ter de higiene para prevenir, né? As medidas de higiene e profilaxia.
No banho, procure usar sabonete neutro na região genital, evitando atrito excessivo que pode provocar irritações ou lesões. A prevenção através da correta higiene das partes íntimas, ela é muito importante para a mulher e para o homem, né? Nós temos que evitar o contato direto das unhas com os tecidos vaginais. Nós temos que realizar, sim, a lavagem das mãos com os dedos, dos órgãos genitais com os dedos, mas nós temos que evitar o contato das unhas, porque como a gente viu na aula anterior, as unhas elas acarretam muitos micróbios e isso pode levar a infecções. Nós temos que evitar o acúmulo de secreções entre os grandes e os pequenos lábios vaginais. Então, nós temos que lavar direitinho essa parte que divide os pequenos e os grandes lábios. Usar sempre papel higiênico macio para retirar as secreções vulvares acumuladas entre os lábios. E, de preferência, nós temos que usar os lencinhos umedecidos sem perfume, tá? Sempre sem perfume. Evitem usar com perfume, para não esconder o cheiro natural. A limpeza, ela deve ser sempre feita no sentido da vulva para o ânus, nunca no sentido contrário, por conta das questões das bactérias que vêm do intestino mesmo, as bactérias provenientes do intestino. Nós temos que evitar o uso de roupas justas, principalmente nós mulheres, né? Ou material sintético, tem que deixar mais livre, não abafar tanto. Nós também temos que evitar o uso dos chamados desodorantes íntimos, né? Por conta de eles só camuflarem o cheiro e camuflarem as infecções mesmo. Dá preferência a dormir sem calcinha também. Quem puder dormir sem calcinha é ótimo. Ficar atenta a eventuais aumentos de secreção que flui da vagina, porque como eu havia dito anteriormente, nós mulheres, nós temos aquela secreção natural da gente, mas ela não tem cheiro, ela não tem cor. A partir do momento que você observar que tá ficando amarelada, esverdeada, talhadinha, tá dando uma coceirinha diferente, tá tendo mau cheiro, você tem que procurar o seu ginecologista, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre a higiene do couro cabeludo, sobre a lavagem dos cabelos. Esse procedimento, pessoal, ele é de extrema importância, pois ele previne as pediculoses, né, que seriam os piolhos, para quem não sabe. Ele evita que apareça caspas e também as infecções que provêm da falta de higiene no couro cabeludo. Os cabelos, eles devem ser lavados mais ou menos umas 2 vezes no mínimo por semana e penteados. Nós também temos que ter o costume de estar sempre cortando os cabelos para que eles vão se renovando. Então, os cabelos, eles têm sempre que estar sadios e limpos, pois eles fornecem uma boa aparência e sensação de bem-estar à pessoa. Aqui fala que em certas civilizações a aparência do cabelo é indicativo de cultura econômica e social, a questão da sociedade, né? Você vê uma pessoa no meio da rua toda descabelada, você vai pensar o quê? Vai pensar que ela não tem higiene, né, gente? E também a falta de higiene no couro cabeludo, ele favorece o aparecimento de pediculose, que são os piolhos, né, os famosos piolhos, que geralmente dá mais em crianças, mas se um adulto ele não cuida da cabeça, ele também está suscetível a ter piolhos. Nós temos mais ou menos 100 mil fios de cabelo, tá? Bastante cabelo pra gente cuidar. E como que deve ser feita a nossa higiene oral? Não se preocupem que essa questão da higiene individual, vou falar hoje, a higiene do paciente, a gente vai falar na nossa última aulinha. Hoje a gente vai tratar só da nossa higienização. Nós devemos escovar os dentes após todas as refeições de maneira correta, né, para evitar o mau hálito, as cáries, a proliferação de bactérias.
E isso também, gente, a gente tem que também cuidar da limpeza das nossas gengivas, dos tecidos moles da nossa boca, como a língua e toda a mucosa oral, não somente os dentes. Quando a gente fala de higiene oral, a gente já pensa o quê? Na escovação dos dentes, no uso do fio dental, mas a gente às vezes acaba esquecendo de escovar a língua, das gengivas, do cuidado com a mucosa oral em si. A frequente e cuidadosa escovação dos dentes com o uso do fio dental e pasta de dente ajuda a prevenir o acúmulo das placas bacterianas do tártaro que ocasionam as cáries, né, gente? Como que a gente vai fazer a higiene do nosso rostinho? O rosto, nós temos que lavar ele frequentemente, utilizar a toalha individual para secar o nosso rosto, utilizar protetor solar para evitar os cânceres de pele. Então, a questão da higiene, ela tá sempre ligada à profilaxia, né, gente? A prevenção de doenças mesmo. Nós sabemos que a exposição excessiva ao sol, ela pode trazer o câncer de pele, né? E principalmente nas pessoas que têm a pele mais clarinha. Então, é necessário sim que mesmo dentro de casa nós utilizemos o protetor solar, por conta dos raios solares, né? Que eles são muito fortes. À noite, nós devemos empregar água morna, sabão neutro ou sabonete específico para cada tipo de pele. Hoje em dia está muito na moda a questão do skincare, né? Que é o cuidado com a pele mesmo. As meninas blogueiras, principalmente, elas utilizam skincare e é um hábito ok, né? A gente tem que fazer esfoliação da nossa pele com frequência, do nosso rosto, retirar a maquiagem corretamente, hidratar a nossa pele, a questão da pele, independente dela ser oleosa ou não, nós temos que hidratar a nossa pele. Aqui fala que os barbeadores, os aparelhos de Gillette, eles são de preferência de uso pessoal, né? Questão de toalhinha, tudo é uso pessoal de você, individual. Os olhos, eles refletem as condições da saúde de uma pessoa. A higiene ocular, ela começa, pessoal, pela lavagem diária dos olhos. Nós temos que lavar os cílios, as pálpebras com água corrente, podendo associar soluções específicas para a limpeza ocular. Isso vai depender de prescrição médica, mas o correto é nós lavarmos toda essa questão das pálpebras, dos cílios, diariamente. Nós, meninas, nós temos que remover a maquiagem corretamente, utilizando demaquilantes, enfim, lavando com água corrente também. Sempre que puder, o olho ele é uma mucosa, pessoal. Então, é muito importante que a gente evite de colocar as nossas mãos nos olhos, principalmente as mãos sujas, né, sem estar higienizada. Pois esse hábito de você estar colocando a mão suja no seu olho pode estar causando infecções oculares, né? Um exemplo seria a conjuntivite, né? Que ela é dada por conta disso. E quais são os princípios gerais de proteção visual? Luz suficiente em todas as condições de trabalho, né? Porque assim, geralmente, hoje em dia, a nossa população, a grande maioria utiliza óculos de grau, por conta de estar o dia inteiro, né, com o telefone no rosto. Então, a gente vê, hoje é muito comum a gente ver as crianças pequenininhas já utilizando de óculos, né, precisando usar óculos com deficiência visual mesmo. Então, nós temos que ter esse cuidado também com os nossos olhos, para prevenir essa questão das doenças, né, do estigmatismo, enfim. O trabalho metódico, ele fadiga a vista, né? Então, nós temos que ter cuidado com essa questão. Não ler em veículos que se movam com trepidação. Aquele hábito de você ficar lendo no carro, lendo aquelas... Isso tudo atrapalha, faz com que você force mais a vista. Você lê em locais escuros também, ele força mais a sua vista. E nós temos também que evitar o sol, sempre que possível utilizar uma lente, um óculos de sol, né, na verdade, para que evite um pouquinho essa questão do sol. Aqui também fala que nós temos que evitar as superfícies claras, preferindo mesas de madeira ou fórmica escura no exercício da leitura. Não tocar os olhos com as mãos sujas, né, devido à questão das infecções mesmo, das conjuntivites.
Usar óculos protetores, foi o que eu falei mais atrás, porque a luz do sol ela é muito intensa. Evitar traumatismos por agentes mecânicos, que seriam pancadas, né, os golpes físicos, o frio, o calor, o vento excessivo. E submeter-se a teste de acuidade visual e aplicá-los aos escolares. Essa é a questão dos princípios que nós temos que ter com a nossa visão, com os nossos olhos, propriamente dito.